Bom dia a todos, meu nome é Ricardo, eu sou analista desenvolvedor do módulo de escrita fiscal e hoje vou passar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre o controle patrimonial. Por quê? Porque toda parte de análise que é passada para o desenvolvimento referente ao controle patrimonial, eu também ajudo. Então é interessante a gente estar explicando como que funciona o controle para a gente poder extrair do sistema o máximo que puder. Tá? Contabilização, relatório para controle e tudo mais. Principalmente aqui no parâmetros da empresa, a gente precisa se atentar a duas coisas. Primeiro é o índice de vigência. O que seria esse índice de vigência? Seria o valor que a gente vai usar para fazer o processamento da depreciação ao longo da vida do item. Tá? Uma situação que aconteceu foi o pessoal, de um ano para o outro, mudar esse índice. E o que acontece? Mudando esse índice, começa a aparecer correção monetária. Por quê? Porque o sistema tenta chegar no valor, não encontra, ele entende que é correção monetária. Certo? A moeda escrita aqui é real, para sair em alguns relatórios. Um mês de implantação sempre será janeiro. Tá? Nós temos a opção de imprimir índices. Para que essa opção? Existem relatórios que sairia a informação do valor do índice usado naquele mês de processamento. Utilizar índice para conversão seria aquelas situações que a gente precisa emitir relatórios em dólar, em outra moeda. Selecionar a opção de cálculo dos movimentos seria quando o usuário precisa calcular um valor de correção proporcional ao mês. O que seria isso? O item é feito a aquisição no meio do mês, dia 15, então o sistema calcularia do dia 15 até o último dia do mês. Certo? Aqui, uma opção que foi recentemente incluída no sistema, que é para dedução da base de cálculo referente ao PIS e a COFINS. Temos a responsável pela empresa, tá? E o cadastro de empresas, para se a pessoa quiser olhar quais são as empresas que existem cadastradas referente ao controle patrimonial. Tá ok? Agora vamos aqui no menu de cadastros. Classificação. O que seria essa classificação? Seria uma forma de você separar o que é um item dentro do relatório. Por exemplo, na hora que você quer tirar o relatório só de investimentos, sairiam itens só de investimentos. E assim por diante. Um cadastro onde tem só o código e a descrição, nada mais. O plano de contas. Esse plano de contas não tem a ver com o plano de contas da contabilidade. Esse plano de contas seria o plano de contas para facilitar o uso do sistema do controle patrimonial. Aqui nós colocamos o código de classificação, a conta contábil lá da contabilidade. Se eu teclar F2 aqui, ele vai trazer para mim, se existir, todas as contas contábeis que tem lá no plano de contas, desde que o usuário também utilize o nosso módulo de contabilidade. Se ele usa um de terceiros, não vai carregar essa lista. Nós temos aqui a conta débito ou a conta crédito, nessa situação, uma descrição, a conta correlata, contas correlatas. O que seriam essas contas correlatas? Toda vez que você movimentasse essa conta, ou seja, o código reduzido, ele automaticamente movimentaria essas outras também. Tá? A conta de resultado da correção monetária, isso atualmente não está sendo usado. A identificação para o SPED, o que seria esse código reduzido lá no SPED. O tipo de situação que será calculado, nós temos depreciação, amortização e exaustão. A depreciação é o que a gente usa atualmente. A exaustão seria uma situação tipo árvore. Você planta, aí chega um tempo que você usa ela, então ela exaure. Tá? Uma outra situação seria a mina. Tá? Ou não se aplica ao caso. A conta de despesa. Tá? Aqui a gente informa mês a mês quanto que é cada mês o seu respectivo percentual. Tá? Vou salvar aqui. E o percentual, a taxa, né, o percentual, mês a mês.
Aí você vai falar assim, mas calma aí, a taxa não é anual? É. Mas vamos imaginar que em um determinado mês, a pessoa, o usuário lá queira acelerar a depreciação. Então vem aqui e altera para fazer a aceleração desse cálculo, certo? Vou sair sem alterar. E esse aqui seria o cadastro de plano de contas. Deixa eu só fazer um outro comentário. Quando você cadastra o plano de contas, você tem que pensar que esse plano de contas pertence ao controle patrimonial, não às contas da contabilidade. Certo? Para não haver, porque às vezes o usuário pergunta, mas a conta contábil é tal, por que não aparece aqui? Porque aqui é um cadastro de plano de contas próprio, pertinente ao controle patrimonial. Tá ok? Pessoal, só uma outra coisa que eu esqueci de falar. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vamos deixar para fazer no final, porque o controle patrimonial é um sistema bem pequeno, bem curto, e aí a gente teria mais tempo para tirar as dúvidas. Tá ok? Entrando aqui no cadastro de item. Esse cadastro de item, aqui para nós, não seria muito utilizado. Por quê? Vou explicar já. Porque aqui é as informações pertinentes ao item. Mas toda vez que você faz aqui uma aquisição, né, vamos imaginar aqui que eu estou fazendo uma aquisição nova. Isso é um controle que o sistema tem para não deixar você alterar, incluir ou excluir sem que desfaça o processamento. Fiz a aquisição de mais um item. Se eu voltar aqui no cadastro de itens, ele já vai estar aqui, certo? Qual que é a ideia? Esse cadastro de item é para você saber, ao longo da vida da empresa no sistema, quais são os itens cadastrados. Mas aqui você não altera nada. Por quê? Porque tem que ser alterado ou na aquisição, ou na implantação retroativa. A única coisa que a gente consegue fazer nessa tela é colocar uma imagem de produto, ou de objeto, ou o que seja lá o item. Tá ok? Nessa tela aqui nós também temos informações para o SPED. Tá? A seguradora, se for o caso, e informações complementares. Imagine que fosse um veículo, um ônibus, que aí tem o chassi, tem a carroceria, tem mais alguns componentes. Então a gente colocaria aqui. Tá? Então, nessa tela, a gente só consegue alterar a imagem e as informações do SPED, da seguradora e as complementares. Tá ok? Vou sair da tela. Vou entrar aqui numa outra opção que seria alterar itens. O que seriam esses itens? Por exemplo, você cadastrou um item lá, uma informação, cadastrou 10 itens e viu que cadastrou na conta errada. Você vem aqui e altera para que conta você quer mandar. Não só o item, como outras informações também. Certo? Uma criação de plaqueta. Você define como que vai fazer essa criação. O sistema vai automaticamente lá na tela do cadastro do item e já coloca o número de plaqueta. Ela é composta de 4 dígitos, ponto mais 4 dígitos, ponto mais 4 dígitos. Ou seja, nós teríamos 12 caracteres. Tá ok? Nós temos o tipo do item. Se é importado ou nacional, seria um cadastro só para dizer se aquele item é a origem dele. Tá ok? Centro de custo. Se alguém trabalha com centro de custo, né? Não, seria mais ou menos parecido com aquilo que tem na classe 6 do módulo contábil da Exatos. Local físico. O que seria esse local físico? Onde se encontra esse determinado bem? Tá? Vamos imaginar que você tem a matriz e a filial e a nota fiscal. O bem foi comprado, a nota fiscal foi feita pela filial, mas o objeto esteja na matriz. Então aqui é um controle para saber onde aquele item está no momento. Certo? Uma outra coisa que serve esse local físico. Toda vez que você tem que mandar um item para manutenção, ele tem que ser acompanhado de uma carta para dizer que foi, né, enviado para manutenção. Porque pode ser que você põe dentro de um veículo e a Receita pega esse bem, vai dar problema. As seguradoras, um código e uma descrição. Os fornecedores, né? Aqui vai ter os dados do fornecedor. Para que serve isso? Só para saber de quem você adquiriu esse item.
certo? Um detalhe, esse cadastro de fornecedores pode ser importado do módulo da escrita fiscal, através da opção que nós temos aqui em utilitários, importação, fornecedores skill. Você gera na escrita e importa aqui. Tá? Deixa eu ver se essa base da escrita tem dados. Eu vou vir aqui em utilitários, integração, exportação, arquivo texto, cadastro de fornecedor cliente. Então, na escrita fiscal, para quem usa o módulo da escrita fiscal da Exatos, faria a exportação aqui, na escrita, e a importação aqui em utilitários, importação, fornecedores da escrita. Ok? Voltamos lá no menu cadastro. Agrupamento, um código, uma descrição, o histórico padrão, parecido com o da contabilidade, movimentos de baixa. O que seria esse movimentos de baixa? Quando você dá baixa num bem, você não vendeu, né? Ou ele estragou, você pode deixar isso informado na hora que você vai fazer a baixa lá. Tá ok? Cadastro de índices e moedas, né? As nomenclaturas que nós temos, o real, tipo valor, e ele é mensal. E as informações propriamente ditas. Eu vou digitar aqui a letra E, que é real, e eu vou clicar aqui para ele fazer a pesquisa. Ele trouxe, ó, dia a dia de todos os anos até o atual. No caso aqui, essa base está desatualizada, então só tem 2013. Aí vocês vão perguntar para mim assim, ah, mas não tem 2014, 2015, 2016 cadastrado. Esse cadastro deve ser feito pelo usuário, tá? Como eu estou numa empresa demonstração, essa provavelmente não foi atualizada, tá ok? Cadastro de responsáveis, certo? Tá aqui. Para que seria esse cadastro de responsáveis? Como eu falei agora há pouco, toda vez que você tem que mandar um bem, um item para manutenção, você tem que mandar uma correspondência junto dizendo que o item pertence à empresa e está indo para manutenção. Vai pegar desse cadastro para dizer quem que é o responsável pela empresa ou para aquele item na situação de transporte. Tá ok? No menu movimentos, nós temos 3 formas de dar entrada de itens no sistema. O primeiro seria a aquisição, que deve ser feita só e tão somente no ano corrente. Tudo que foi comprado no nosso exemplo aqui 2015, deve ser feito pelas aquisições, tá ok? Nas implantações, a gente deve fazer tudo o que for feito do ano anterior, ou seja, 2014 para trás. As implantações retroativas seriam a mesma situação, com uma diferença. Na implantação, eu vou informar qual que é o valor que teoricamente já foi depreciado aqui, certo? Ou seja, vamos imaginar uma situação que o usuário tenha vindo de outro sistema. E ele processou no outro sistema até dezembro de 2014. Então ele sabe quanto já foi depreciado. Então ele faz a implantação aqui, informando todos os valores reais e no valor acumulado ele informa o que já foi depreciado no outro sistema. E o sistema passa a depreciar dali para frente. Ok? Na implantação retroativa, você não informa esse valor acumulado. Por quê? O sistema já traz isso automaticamente. Tanto é que se a gente entrar aqui, ó, eu não tenho acesso ao campo valor acumulado. Tá ok? Mas as duas telas, tanto de implantação como implantação retroativa, é para fazer entrada de aquisições, ou seja, de itens, do exercício de 2014 para trás, no nosso exemplo aqui, certo? Vou entrar na tela de aquisições e explicar passo a passo. Vou fazer uma nova aquisição aqui para poder explicar campo a campo. Vou dar um F2. Vou capturar essa conta que é móveis e utensílios. A hora que eu der um tab aqui no código reduzido, ele já vai trazer qual que é o item disponível para ser usado. O que seria esse item incorporação? O item seria o que eu vou fazer o cadastro agora. Tá? A incorporação é se esse item aqui viesse a ter
mais um componente. Vamos dar um exemplo, seria uma carreta. Tem o cavalo, eu cadastro o cavalo como item e faço a incorporação como se fosse o restante do caminhão, ou seja, a carreta a parte de trás. Tá ok? Número da plaqueta, vou digitar aqui um número qualquer. O número do documento. O número de série, se existisse. O HP, que a gente já fez o cadastro anteriormente. Tá? Ah, mas eu não tenho. Então eu clico aqui. Vou criar um novo aqui. E vou capturar ele aqui. Uma breve descrição. Olha, pode ver que quando eu pulei do campo do HP para a descrição, ele já trouxe a descrição do HP, tá? A data de aquisição e a quantidade. Tem uma ressalva aqui que eu gostaria de deixar vocês cientes. Por que eu pus a descrição cadeiras aqui? Para poder fazer essa explicação. Toda vez que você vai fazer o cadastro de um item, você tem que pensar lá no futuro, o que seria isso? Como que a baixa desses itens vai acontecer? Se você comprar 100 cadeiras e fazer a baixa de uma, sobrará 99. Isso o sistema controla perfeitamente. Só que se você tentar fazer a baixa por valor, o controle já fica mais complicado a gente visualizar ele lá na frente. Tá? Então, toda vez que você faz um cadastro de uma aquisição, a gente tem que pensar nas possibilidades que vão acontecer lá no futuro. Nós temos um cliente que ele tem máquinas. Ele reforma as máquinas e alugam ela. Aí ele tinha cadastrado a mesma máquina 10 vezes. Aí toda vez que acontecia de uma máquina ir para manutenção, ele ficava fazendo baixa aquisição, baixa aquisição. Começou a virar um monte de aquisições que na verdade não existiam. Então qual que foi a sugestão? Ele refazer o cadastro das máquinas, colocando a quantidade uma por uma. Porque eu preciso dessa informação do número de série, nesse caso dessas máquinas. Tá ok? No caso de cadeiras, se você não tem número de série, ou não tem número do patrimônio, que nem existe em muitas empresas aí, você pode cadastrar aqui várias numa só. Mas a gente recomenda, toda vez que você for fazer o cadastro de um item, e esse tiver número de patrimônio, ou número de série, ou alguma informação que é pertinente da máquina, específico daquela máquina, você cadastre ela quantas vezes você tiver o equipamento. Tá ok? Vamos continuar. O valor, a conta que eu quero creditar isso, tá? Eu estou buscando lá do plano de contas, tá? Eu não entendo muito de contabilidade, então vou pôr aqui uma conta qualquer, tá? Crédito de PIS e COFINS, isso é recente e é baseado na legislação que a gente tem na escrita fiscal. Vou explicar o motivo. Não aproveita sobre o valor da aquisição ou aproveita sobre a depreciação. Quando não aproveita, né, não usa o valor embaixo. Quando você define que aproveita na aquisição, esse valor de PIS e COFINS, vou dar um tab aqui só para vocês verem que o sistema já calculou alguns valores baseados nos percentuais de legislação. Quando você põe pela aquisição, esses valores vão acontecer somente no primeiro mês. Ou seja, ele vai tirar esses valores e vai calcular a depreciação em cima dessa base de cálculo. Tá ok? No mês seguinte, já não vai fazer mais esse aproveitamento. Se eu colocar sobre a depreciação, o sistema vai fazer mês a mês. Vocês vão ver que eu mudei aqui, ele manteve a mesma base de cálculo e lá no cálculo mensal que ele vai deduzir da depreciação. Tá ok? Os percentuais estão aqui e nós temos um campo de ICMS. Existem algumas situações onde o ICMS também é deduzido da base. Isso vai de entendimento. Então, toda vez que você for informar um valor aqui, você tem que consultar a legislação para saber se esse item permite ou não essa dedução. Tá ok? A nossa conta aqui, a nossa taxa vai ser anual. O plano de contas me diz que é 10% e a cota é mensal. Ou seja, ele vai achar 10% e dividir por 12.
A data do início da minha depreciação vai acontecer no mesmo dia e mês da aquisição. E a taxa anual, se tivesse uma diferença. No nosso caso, não vai ter. Suspensão do cálculo. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um bem que está lá, está sendo usado, está acontecendo depreciação. E ele deixa de ser depreciado. Por quê? Porque ele quebra. Ou um carro, vamos imaginar o carro. O carro bate. Você não tem mais como aproveitar a depreciação de um carro batido. Ah, mas se você conseguir reformar, então não existe suspensão de cálculo. Tá? O que você vai fazer? Você vai ter que ir lá no cadastro do plano de contas desse item e colocar que a taxa naquele mês é 0. Por quê? Porque só naquele mês não vai acontecer depreciação. Essa suspensão de cálculo é para quando esse item aqui em questão deixará definitivamente de calcular. Tá? Você pode fazer lá por data ou por percentual. O que seria aqui por percentual? Vamos dizer que esse item, a hora que chegar, que alcançar os 80%, ele pare. E você deixa ali. Então, indiferente de quando você começou, a hora que ele atingir a data, ele para. Certo? Informações adicionais desse item. Fornecedor, local onde ele vai estar. Centro de custo, o tipo. O tipo é para saber se é importado ou nacional. E a situação de conservação. Tá ok? Vou salvar aqui. Se eu vou dar um ESC, ele já vai estar aqui. Certo? Deixa eu explicar aquele caso da suspensão aqui no item. Vamos imaginar que esse item aqui, eu quero que no mês 4, tá, ele não calcule. Então o que acontece? Ele vem calculando mês 1, mês 2, mês 3. No mês 4 ele não vai calcular. É a situação de um carro que sofreu um acidente e ele está na manutenção. Ele ficou o mês de abril todinho parado, então você não tem como aproveitar dele. Ah, vamos dizer que no mês 5 também não ficou pronto. Vem aqui e coloca aqui. Certo? Então a diferença de não permitir o cálculo num mês e de não fazer mais o cálculo está aqui. Lá na suspensão de cálculo você para definitivamente. Aqui você só suspende naquele mês, tá ok? Vou voltar aqui a informação. Voltemos lá na tela, no menu de movimento. Vamos aqui na tela de implantação. Toda vez que você vai fazer a implantação, ele vai pedir para você o valor acumulado, que seria o valor que já existe depreciado ou contabilizado. Imaginamos que o usuário fizesse o controle patrimonial numa planilha de Excel. Então aqui ele informa o valor referente a esse valor de aquisição, quanto já foi depreciado. Tá ok? E na outra coisa, essa tela é idêntica à tela de aquisição, com uma diferença, tem o valor acumulado. Na implantação retroativa, a tela também é idêntica, né, à tela de aquisição. Vamos dizer que a aquisição foi 1/1 de 2012. Quantidade, 15. O índice é o real, tá? Vou salvar aqui. Ó, ele já fez o cálculo para a gente. Vou entrar de novo, que ele foi rápido. Não deu tempo da gente ver. No valor original de 15 mil, com a data de aquisição em 1 de janeiro de 2012, em 31 de janeiro de 2015, eu teria uma depreciação de R$ 4.500. Ou seja, o sistema já calculou isso para o usuário. Imaginemos que o usuário nunca calculou, nunca fez controle nenhum. E ele não tem noção de quanto já foi depreciado até o momento. O sistema calcula. Então, só para comentar de novo, na tela de aquisição, é quando você compra, adquire ou quer inserir uma aquisição no ano corrente, no ano que a empresa está selecionada. Na tela de implantação, você vai fazer uma aquisição, uma inserção de um item
a partir do ano anterior ao que você está selecionado. Ou seja, nós estamos selecionando 2015, então qualquer coisa, qualquer aquisição, qualquer data de aquisição que seja até 31 de dezembro de 2014 é permitido. Com uma ressalva. Nessa tela aqui, o usuário tem que informar quanto já foi depreciado, ou quanto ele entende que já teria sido depreciado. Na implantação retroativa, é exatamente igual à implantação, com uma diferença. O sistema vai calcular para você, na data da inserção do item, quanto teoricamente já foi depreciado. Tá ok? No movimento de baixa, nós temos baixa parcial. Imaginemos que a gente comprou 10 cadeiras e queremos baixar 5 cadeiras. Tá? Vou fazer uma inserção de um registro aqui só para a gente ver a tela. Tá? As 10 cadeiras. Qual que é a data? Vamos pôr aqui dia 15 de março. Sequência, ele já trouxe um. Tá? Vamos ver no... Aqui nós temos vários tipos de baixa. Quantidade, por saldo, valor corrigido na data da baixa, valor corrigido no balanço ou valor corrigido no último balanço. Estas duas opções a gente só consegue utilizar se a gente tiver o exercício anterior finalizado, ou seja, calculado. Tá? Esse aqui, na data da baixa, ou seja, 15 de abril, que é o nosso exemplo, o saldo seria até o momento, 15 de abril também, e a quantidade, certo? Se você usar saldo ou valor corrigido na data base, o sistema faz uma proporcionalidade de quantidade baseado no valor. Tá ok? Então, digamos que eu tenho 10 cadeiras aqui a R$ 1.500. Se eu baixar um saldo de 1.000, vai sobrar R$ 500. Ele vai tentar fazer uma proporção de 500 por 1.000 em relação às 10 cadeiras. Então, pode ser que a quantidade não fique exatamente o que teoricamente, o que deveria ser. Vamos imaginar que 10 cadeiras a R$ 1.500 seria R$ 150 cada cadeira. Pode ser que ele deixe para você uma quantidade de 7 cadeiras. Mas 7 cadeiras não equivale ao valor. Tá? Então, por isso que eu falei que a inserção do item, quando você usa mais do valor 1 na quantidade, você não vai conseguir ter a quantidade exata na hora de fazer baixa, sem ser pela quantidade. Tá ok? Aqui a quantidade, vamos imaginar que eu tenho... Tá? Motivo da baixa é aquele cadastro que a gente tem feito lá atrás, o histórico padrão. Vou usar esse aqui. Tá? Olha, já traz para a gente complementar o valor da venda, se fosse o caso, e o sistema já te mostra isso aqui atualizado. Vamos simular aqui a baixa. Tá? No caso, como eu baixei quantidade, se eu entrar no item de novo, ó, ele já trouxe atualizado. Por quê? Porque eu fiz a baixa de uma cadeira na sequência 1. Então, ele já me trouxe um valor atualizado. Vou lá e vou excluir a nossa baixa e vou fazer uma nova baixa, com o mesmo item, tá? Para vocês verem qual que é a diferença quando a gente faz baixa por valor. Vou usar o saldo. Tá? Os outros campos ficam desabilitados. Vou informar aqui. Vou entrar de novo. Opa. Pode ver que, baseado no valor que eu informei lá, ele já zerou o nosso item. Tá? Por quê? Porque o saldo no dia 15 de abril era menor do que eu fiz a baixa. Tá ok? Baixa total. Eu vou baixar o item sem poder informar nada. Aqui ele só permite eu informar, colocar informações que pertencem
a baixa. Ele não me dá a opção de quantidade, de saldo, valor corrigido, nada disso. Tá ok? E a baixa por intervalo. Eu quero baixar... Vamos imaginar que quando vocês fizeram a aquisição, compraram 10 cadeiras e cadastraram 10 itens. Você quer baixar as 10 de uma vez. Então você usaria essa opção para fazer essa baixa. Tá ok? Vou aqui no menu transferências. Transferência parcial. O que seria a transferência parcial? Quando eu quero jogar um determinado caso aqui no tipo da transferência, uma quantidade, um valor corrigido do último processamento, um valor corrigido na data da transferência ou saldo. Nesse caso foi usado na data da transferência. Por quê? Porque a ideia era dizer que eu quero transferir R$560 do montante de 1.000 que era o valor original. Tá ok? Toda vez que você faz tanto quanto uma baixa ou transferência, o sistema automaticamente vai colocando o número da sequência. Então, para você ter uma noção de quantas vezes esse item já incorreu na baixa ou na transferência. Tá ok? Vou sair aqui sem salvar. Não quero alterar os dados. E uma baixa total, uma transferência total. Quero tirar de um item e colocar em outro. Aí você vai falar assim, mas lá no menu de cadastro você tem uma alteração de chave. Né? Isso aqui também não é a transferência? Não. Essa aqui você muda a chave do cadastro. Aqui na transferência você deixa isso contabilizado. Ou seja, vai existir um relatório para dizer que o item saiu de uma conta e foi para outra. Tá? Nessa alteração de itens, nós não temos relatório para dizer que houve essa transferência. Tá ok? Aí, nós temos aqui uma opção de itens para rateio. O que seria isso aqui? Eu vou dizer quais desses itens eu vou querer fazer o rateio. Tá ok? Eu tenho que informar aqui e dizer que vai acontecer o rateio. Foi bom entrar na tela porque eu vi uma coisa aqui diferente. Está vendo aqui que o índice está letra C? Nessa situação aqui, o que aconteceria? Quando eu fosse calcular o rateio, ele não acharia esse índice e automaticamente não traria valor nenhum. Aí o item ficaria com saldo zero. Tá? Então, que nem eu falei lá no início, quando você começar com um determinado item, no nosso exemplo, o R de real, você use a vida toda da empresa o real. Ah, mas eu quero ter uma empresa para levar em paralelo a moeda, o dólar. Então você cadastra uma outra empresa. Aqui no sistema nós temos uma opção de você copiar, tá? Cadastros ou empresa. Ou seja, você pode copiar. Vamos dizer que essa @x fosse a que a gente usa a moeda real. Aí a gente cadastraria uma outra empresa para usar a moeda dólar. Tá ok? Então opções para a gente ter a mesma empresa várias vezes estão aqui no menu utilitários, importação e exportação. Tá ok? Voltemos no menu movimento, na tela de itens para rateio. Então, toda vez que eu quero fazer o rateio de um item, eu preciso informar ele aqui. Porque senão o sistema não vai saber que item ele pode ratear. Tá ok? Vou sair do menu movimento, vou no menu processamento. Primeiro tópico aqui é ordem de processamento. O que seria esse ordem de processamento? Ah, mas eu não tenho que informar os 12 meses? Tem. Porque você tem que dizer para o sistema se você quer o mês comercial, ou seja, quantos dias tem em cada mês, o mês calendário, o mês comercial seria 30 dias para todo mundo, certo? Por que esse dia aqui? Vamos imaginar a seguinte situação, que o usuário queira fazer a depreciação proporcional na data da aquisição. Se isso aqui tiver informado 30, ele vai considerar mês comercial. Se tiver informado 31, 29, ele vai considerar um mês calendário. Tá ok? Aqui eu digo se vai ter depreciação, amortização ou exaustão. E se o mês já foi calculado. Tá ok? Vou fazer um cálculo de um mês aqui, só para vocês visualizarem as informações na tela de ordem de processamento. O mês 1 está processado e os outros meses não. Tá ok? Esse botão criar padrão serve para
Quando não tem, quando você está implantando a empresa do zero, ele já traz isso aqui automaticamente. Vale lembrar, eles sempre usam a data, ou seja, o último dia de cada mês, o mês calendário. Tá ok? Vou entrar no menu de cálculo e eu tenho fazer e desfazer. Por que fazer e desfazer? Vou fazer o mês 1 aqui. Desculpa, ele já está feito. Eu vou entrar lá no movimento de aquisição e vou tentar inserir um novo item. Tá? A hora que eu disser que a data de aquisição, eu posso alterar essa data. Ele já vai verificar que o mês está processado e vai perguntar se você quer desfazer. Tá? Então, se você não quer desfazer lá no cadastro de itens, você pode vir aqui em processamento, desfazer o cálculo e informar a partir de que mês você quer fazer. Vou voltar aqui no fazer processamento e vou mandar processar até o mês de dezembro, certo? Se eu entrar na tela de novo, ele vai dizer que todos os meses estão processados. Aí vamos imaginar que o usuário precisa desfazer só o mês, a partir do mês 11. Então informa o mês 11 e ele desfaz e já deixa desmarcado aqui, certo? Vou sair do menu cálculo e vou entrar na reabertura. O que seria a reabertura? Vamos imaginar que a empresa, no nosso exemplo aqui, tenha feito cálculos, processamentos, aquisições, tudo no exercício 2014. E eu quero trazer o saldo dessas contas para 2015. Então eu preciso refazer, ou seja, fazer a abertura. Ah, não, eu não quero. Eu quero começar do zero. Então eu desfaço e o sistema deixa de considerar os saldos do passado. Isso é legal? Não sei. Isso é certo? Não, não deve ser feito. Se você tem a empresa processada em 2014, você tem que trazer os saldos para 2015. Tá ok? Isso o sistema vai controlar. Vou aqui no menu de rateio e vou mandar fazer. Lembra que na tela de movimento tem os itens para rateio? Aí eu posso vir aqui e fazer o rateio. Tá ok? Todo esse tempo que eu estou aqui na Exact, eu não lembro de ter visto ninguém usar esse rateio. Mas talvez seja por falta de acompanhar o pessoal, tá ok? Então, se alguém perguntar se você conhece algum cliente que usa o rateio, eu particularmente não conheço. Vou sair do menu de processamento e vou lá no menu de relatórios. Tá? O relatório de parâmetros, tá? Ele mostra aqui as baixas sintéticas, o cadastro de fornecedor e assim por diante. Tá? O que seria isso aqui? Eu posso configurar o relatório para que toda vez que eu entro na tela de emissão daquele determinado relatório, ele já me traga as configurações prontas. É mais ou menos parecido com o que existe na folha de pagamento da Exact. Eu posso configurar relatório por relatório. Tá ok? No menu de cadastros, eu tenho o cadastro de itens, eu quero listar, né? Imprimir saldos. Itens de depreciação e imprimir data da emissão. Vou listar no vídeo aqui só para vocês acompanharem. Alguns relatórios do módulo patrimonial ainda estão no formato caractere. Tá aqui. Mês de referência, por que mês 10? Porque a partir do mês 11 a gente desfez o cálculo, certo? E todas as informações pertinentes ao item. Nós temos total de itens para saber quantos itens tem cadastrados, tá? Por conta. Lembra que eu falei para vocês que lá a conta corrente, a conta contábil não tem a ver com a conta com código reduzido? Justamente por causa disso aqui. O plano de contas, que seriam os nossos códigos reduzidos, tá? Do patrimonial. A classificação de contas. Centros de custo. Tipo do item. Local físico, as seguradoras, os fornecedores, o histórico padrão, os motivos de baixa. Aqui em moedas nós temos dois relatórios, os cadastros, né? Real, FII, assim por diante, e os valores de cada moeda. Então, para a gente conseguir emitir, eu preciso informar que moeda eu quero listar. E aí ele mostra até 2013, que é o que tem cadastrado no sistema. Vou sair do menu de cadastro, vou de movimentos.
Esse menu de movimentos aqui, ele tem listagem para conferência. O que seria essa listagem? Eu posso informar como que o sistema calculou cada situação, tá? Nas aquisições, nas implantações, como pode ver aqui no título do relatório, certo? E nas transferências, e o número da sequência. Tá ok? Uma ressalva. Toda vez que você emitir esse relatório e aqui por algum motivo aparecer correção monetária, pode ser duas situações. O usuário cadastrou o índice, a moeda, né, no caso, com valores incorretos e o sistema tentou se adequar e não conseguiu, entendeu que era uma correção monetária. Ou segunda situação mais comum, o usuário cadastra o item, processa, depois vai lá e exclui. Aí na hora que ele pergunta que se é para desfazer o cálculo, o usuário não diz que sim. E aí fica o saldo perdido. Essa situação é mais difícil de acontecer. Mas todo chamado que a gente recebe aqui, com essa situação de aparecer correção monetária, é por causa disso. Tá ok? O razão, né, para dizer item por item o que foi feito. Os relatórios de baixa analítico, para dizer como que aconteceu a baixa. O sintético, tá? Como eu falei, a maioria dos relatórios do controle patrimonial ainda está no modo caractere, mas estão sendo transferidos para o modo SGI, ou seja, modo gráfico. As nossas transferências, a origem, o destino e os valores que ele usou no momento da transferência. O mapa de movimentação, certo? Para o usuário ter uma noção do que aconteceu com o item. E os itens para rateio. Se existisse algum item, ele mostraria aqui, ó. Tá ok? Vou sair do menu movimento e vou entrar no menu saldos. Itens classificados. O que seria esses itens classificados? Todos aqueles que têm movimentação. Porque eu posso ter um item que já atingiu 100% de depreciação, então não vai aparecer mais aqui. Tá ok? O relatório de situação para saber no mês 10 que situação o item está. Esse é um outro relatório que costuma aparecer correção monetária nesse campo aqui. Como eu já falei, se aparecer correção monetária aqui na aquisição ou no cálculo propriamente dito, é porque o item tem alguma falha. Simplificada, ele é um pouquinho mais... tem menos informações, digamos assim. O resumo, para saber conta por conta, tá? Não é por item, é por conta. A síntese. O que seria esse relatório de síntese? Seria para o usuário ter uma noção, por conta, o que estava antes de processar. No caso aqui seria 30 de setembro de 2015, tá? Seria antes. As baixas e transferências, o valor do período e o saldo atual. Esse valor do período seria o que realmente foi depreciado. Nós temos uma síntese mensal, tá? Ele mostra no mês 10, se eu colocar aqui do mês 1 ao mês 10, ele vai colocar mês a mês, tá ok? O saldo acumulado das contas, né? O que seria esse relatório aqui? Digamos que o usuário vai implantar uma empresa no controle patrimonial. Ele precisaria desse para saber aquele saldo para a gente colocar lá na tela de implantação, tá? Ou ele está na dúvida para saber se esse valor está certo. Ele vai lá na tela de implantação retroativa, informa esse valor de aquisição e a data da aquisição. O sistema tem que trazer exatamente essa informação. Isso são só relatórios, ou seja, processos para conferir que o que o usuário está trazendo de outro lugar realmente está certo. Porque senão, daqui 6 meses, 1 ano, os valores não estão certos, ele vai falar que foi o sistema que calculou errado. Resultado da correção monetária, né? Pode ver que ele não trouxe valor nenhum, porque não houve correção monetária, né? Se houvesse, ele teria trazido aqui. No nosso caso, 2015, não existe. Então não deveria trazer, tá ok? O imobilizado,
certo? Por item, né? Uma ressalva, nesse relatório nós temos uma opção de saldo de implantação, certo? Reabertura. Vou desfazer o cálculo. Desfiz os cálculos. Vou entrar aqui e vou pedir essa informação. Isso aqui são os valores que vieram do ano anterior ou de implantações ou implantações retroativas. Está aqui, ó, implantações, né? Tá aqui, ó, compras, assim por diante. Isso aqui veio do ano anterior. Tá ok? Para que serve esse relatório nessa situação? Vamos imaginar que o usuário usa o sistema já há alguns anos. E chega agora em 2015, ele identifica que um valor não está coerente. Só que a gente não sabe se é o valor processado no ano que está incoerente ou que veio do ano anterior. Então a gente desfaz o cálculo, vou dar um Ctrl D, tá? Vou desfazer os cálculos, depois eu volto aqui no relatório de imobilizado e peço o saldo de abertura. Então se o saldo de abertura estiver correto, é sinal que o que está processado no ano corrente está incorreto e a gente vai atrás de descobrir o que está errado para corrigir. Se o saldo de abertura estiver incorreto, então não adianta a gente ficar batendo cabeça no exercício corrente, porque o erro está para trás. Tá ok? Esse saldo de implantação só vai acontecer em duas situações. Se o usuário fez implantação ou implantação retroativa, ou se ele executou aquele processo de reabertura, que é buscar o saldo do ano anterior e gravar no ano corrente. Tá ok? Se o usuário começou a usar o sistema no ano de 2015 e não fez implantação e não tem reabertura, esse relatório vai dar movimento não encontrado. Tá ok? O nosso relatório de aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, eu vou dar um Ctrl F e vou calcular até dezembro e vou na tela de impressão do relatório. Por que ele deu dados, não há dados para imprimir o relatório? Porque não foi feito nenhuma aquisição ou nenhuma implantação que fizesse aproveitamento. Vamos voltar lá no menu de aquisição. Primeiro eu vou lá vou excluir essas baixas que eu fiz, essas transferências, tá? Porque eu quero mostrar para vocês como que a gente faz esse aproveitamento. Pronto, não tem mais. Vou vir aqui na tela de aquisição. Vou vir aqui. Certo? Vou dizer que esse item tem. Tá? Vou fazer o processamento. Vou desfazer. Vou lá na tela de aquisição. Vou alterar aqui. Só para a gente conferir, eu vou informar aqui que tem R$100 desses 1.500 que é referente ao ICMS. Para vocês visualizarem o relatório lá na frente. Vou salvar. Vou processar todo mundo de novo. E agora vamos aqui na aproveitamento de crédito. Olha, eu vou informar aqui que eu quero crédito de PIS e COFINS sobre as depreciações, tá ok? E ele me mostra que em dezembro, a base de cálculo de 11,67, a alíquota, ou seja, tive um aproveitamento de 19 centavos, a alíquota do COFINS e tive um aproveitamento de 89 centavos. Tá ok? E essa tela de aquisição, eu posso mudar isso do aproveitamento de crédito de PIS e COFINS a qualquer instante. Basta eu desfazer o cálculo, fazer a parametrização e calcular. Mas imaginemos que vocês tenham um cliente que ele gostaria de refazer isso, ou seja, gostaria de dar manutenção nesses itens, dos itens do passado. Tem como fazer isso? Tem. Eu venho aqui, vou fechar o menu aqui, vou aqui em utilitários, tá? E vou aqui em manutenção de impostos a recuperar. Ó, não deu para fazer porque essa base aqui não tem reabertura. Mas se tivesse, ele traria a lista de todos os itens que vieram
pelo processo de reabertura. Tá ok? E aí você colocaria se é sobre aquisição, se é sobre depreciação, item por item. Tá ok? Voltemos no menu de relatórios. Termo de responsabilidade. Lembra aquela carta que eu falei para vocês que toda vez que você vai mandar um item para manutenção, você precisa ter essa correspondência junto? Seria esse relatório aqui. Tá ok? É necessário? É. Porque dependendo a receita, ele pode cobrar esse relatório. Tá ok? Principalmente se for atravessar estado, tá? De um estado para o outro. Vou fechar aqui o menu saldos. Vou entrar aqui em etiquetas. Eu posso editar uma etiqueta e imprimir ela. Essas etiquetas não é aquela etiqueta de patrimônio, tá? É aquela etiqueta de papel. Nós temos o ExEdit, parecido com a da Folha, para fazer correspondência, fazer cartas e assim por diante. Ou posso emitir relatório em sequência. Tá ok? Desde que eles estejam cadastrados. Aqui não tem nenhum, então ele não vai ter o que emitir. Vou entrar no menu Relatórios SGI. O que é a diferença desse relatórios para relatórios SGI? A diferença é que o formato de impressão ele é gráfico. Ou seja, fica melhor apresentável. Tá ok? Nós temos aqui o razão, a síntese, o imobilizado. Tá? Mesma opção aqui de reabertura. Tá ok? A ficha do item. O que seria essa ficha do item? Para vocês saberem, um item teve históricos de movimentação. Ó, em 1º de janeiro de 2015 foi feita uma implantação. Aí em janeiro, em dia 31, houve o cálculo, ou seja, houve a depreciação. Tá ok? Nesse caso aqui, como é um capital social, não tem mudança. Olha nossas cadeiras. Foi feita uma aquisição em 10 de janeiro e mês a mês, ó, tá vendo o último dia do mês que a gente formular naquele ordem de processamento? Ele veio colocando aqui e o valor depreciado mês a mês. E, consequentemente, o valor atualizado do mês anterior, menos a depreciação do mês, o valor residual. E assim por diante. Tá ok? Essa ficha de item aqui é bastante interessante quando a gente tem um cliente que tem dúvidas quanto ao processo que está acontecendo durante o ano. Bem interessante mostrar para ele. A sequência de relatórios no modelo gráfico, mesma situação. Nós temos aqui no menu consultas, se eu quero saber o que está acontecendo com determinado item sem ser pelo módulo de relatórios. Tá? Ele mostra aqui que a base era essa, a depreciação acumulada está em R$ 55,00, o residual, a depreciação do mês, do último mês processado, não houve correção do exercício e a depreciação do exercício. Tá ok? Essa tela serve para a gente fazer consultas rápidas, dinâmicas. Nós temos no menu arquivos digitais, arquivos para a Receita Federal, tá? E para o TCE do Paraná. Aqui eu posso dizer que itens eu vou fazer essa geração. Aqui são informações pertinentes ao item só para o TCE, por isso que não está lá no cadastro do item. Tá? E eu tenho a geração propriamente dita do arquivo. Tá ok? No menu utilitários, eu tenho diagnóstico para validar se os arquivos estão corretos, a reconstrução, se possível o arquivo estiver danificado, configurar o log para saber se o que o usuário faz, mexe, manipula. Eu tenho menu de exportação, posso exportar lançamentos para contabilidade via arquivo texto, cadastro, saldos e situação em planilha. O que seria essa situação em planilha? Vamos gerar aqui só para vocês verem. Eu vou gerar um arquivo com a extensão CSV. O que seria essa extensão? É uma extensão que o Excel permite abrir. E ele traz colunado. Tá ok? Aqui eu vou no menu importação. Posso importar cadastros. Posso importar, que nem eu já tinha dito anteriormente, cadastro de fornecedores da escrita. Eu posso importar itens na modalidade implantação, aquisição ou desfazer a importação. O que seria esse implantação e aquisição? Vamos imaginar que o usuário tenha muitos itens no sistema anterior e não vai ter condições de digitar. Então a gente pega o arquivo que ele consegue gerar lá em arquivo texto,
manda para uma pessoa que é encarregada de fazer programas de conversão, no caso seria a Adriana, e ela gera o arquivo no nosso layout. Só que ela tem que gerar arquivos na modalidade implantação ou aquisição. Vou explicar qual a diferença. Na implantação, lá no arquivo que foi gerado lá no cliente, que está saindo de outro sistema, eu tenho que ter o saldo, certo? Na modalidade aquisição, eu não preciso ter esse saldo, mas eu só posso importar itens que pertencem ao ano corrente, ok? E eu tenho como desfazer todo esse processo de importação, tá ok? Eu tenho a cópia de cadastros, que eu posso copiar cadastros de outra empresa que estão dentro do módulo de controle patrimonial. Eu posso copiar a empresa toda, todas as informações da empresa, tá ok? Eu tenho a opção de extração de dados. O que seria essa extração de dados? Eu quero tirar do sistema de controle patrimonial dessa empresa em questão algumas informações, não todas. Aí você vai falar, mas tem a situação em planilha. A situação em planilha vai trazer todas as informações referente ao item e seus cálculos. Nessa da extração de dados, não. Eu quero tirar só o item e a descrição, ou para fazer uma conferência. Eu quero tirar o item e a taxa de depreciação para saber se estão certas. Coisas desse tipo. Tá ok? Eu tenho o menu de recuperar, manutenção de impostos a recuperar, que seria aquele aproveitamento de crédito de PIS e COFINS. Eu tenho uma outra opção aqui que é para alterar local dos itens, tá? Eu informo qual que é e o sistema faz a troca. Eu tenho a seleção de empresa, que seria o F4, troca empresa, a geração da base de dados e a geração do próximo exercício. Essa geração de próximo exercício não faz a transferência dos saldos, tá? Nesse aqui, ele só cria a empresa e copia o cadastro do ano corrente para o próximo ano. Sempre para o ano seguinte, tá? Nunca para trás. Por exemplo, estou em 2015 e quero gerar 2014. Ele não gera para trás. Tá ok? E as configurações de impressora. Esse seria o módulo de controle patrimonial. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, ou queria que eu explicasse de novo algum tópico? Está aberto para o pessoal falar. Pessoal, eu estou vendo aqui as perguntas, e o Paulo Gamba, de Campo Grande, está perguntando assim. Quando a empresa, o rateio é quando a empresa tem muitos itens, mas não tem detalhes de bem por bem, e tem somente o valor total da conta de corrigido, depreciado, não é isso? Não. O rateio é o seguinte, vamos imaginar que você tem uma conta, você tem lá um carro, e tem a matriz e a filial usando esse carro. Tá? Vamos dizer que a matriz, uma empresa de segurança, digamos assim, tem administração e ela tem uma filial dentro da própria cidade ali, né, que é a prestação de serviço. Tá? Então você quer aproveitar a depreciação desse veículo para as duas empresas, para os dois CNPJs. Então o rateio seria mais ou menos isso. Você aproveitar o valor depreciado de um bem, de um item, para 2 ou 3 contas diferentes. Ou seja, vamos imaginar que um carro teve depreciação de R$100. Vamos colocar que tenha 2 ou 3 empresas. Seria, no caso, um exemplo, 3 empresas. 30% para a primeira, 30% para a segunda e os outros 40% para a terceira empresa. Então seria esse treinamento. Tá ok? Estou vendo uma outra pergunta aqui. Sobre crédito de CMS tem que acompanhar os 48 avos. Na verdade, ele segue a legislação da escrita. Então, se na escrita a legislação da escrita diz que é 48, se amanhã ou depois mudar para outra quantidade, o sistema automaticamente muda sim. Tá ok? Uma outra pergunta. O usuário está dizendo assim, é possível importar pré-exatos do sistema DOS? Na verdade, é possível importar de qualquer formato. O que quer dizer isso? No caso da pergunta, a pessoa diz sistema DOS. Eu não, eu preciso que a pessoa me passe um relatório em modo arquivo texto.
um relatório de lista de conferência, razão, qualquer coisa que tenha os dados do item mais os seus respectivos valores. Tá ok? Então, se você conseguir gerar um relatório que eu consiga ler em formato texto, formato arquivo magnético, eu consigo fazer a importação para o sistema. Só que isso demanda algum tempo. Então, se você me mandar de manhã, não é de tarde que você vai receber o arquivo importado. Isso vai depender da dificuldade de eu extrair as informações do relatório. Então, quanto mais detalhado você tiver o relatório gerado, mais rápido eu consigo fazer isso. Tá ok? O Paulo Gama, o Pedro de São Paulo está fazendo uma outra pergunta aqui sobre a manutenção de impostos a recuperar. Ele só deixa alterar de aproveitar para não aproveitar crédito. E eu tive um caso ao contrário, aí tive que voltar na implantação para fazer isso. Eu gostaria que você me passasse isso por e-mail ou consultasse o pessoal do suporte, porque a ideia é, você não tinha o aproveitamento e passou a ter. Agora, essa situação de ter o aproveitamento e voltar para trás, eu não conheço. Tá ok? Uma outra pergunta aqui. Os processos de importação tem layout? Na verdade, existem. A Adriana, que nem eu já mencionei anteriormente, ela tem todos esses layouts. Então, você passa para ela, ela faz. Ah, não, mas eu quero fazer aqui. Então, você vai entrar em contato com o suporte, solicitando isso. O suporte vai conversar com o pessoal do desenvolvimento e vai retornar esse e-mail. Tá ok? Esse chamado. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que alguém gostaria que eu falasse? A Pamela está perguntando se as taxas mensais devem ser utilizadas divididas por 100. Exemplo, máquinas que são 10% ao ano. Na taxa mensal, devo colocar 83? Não. Você vai naqueles campos lá. Vou voltar aqui na tela para mostrar para a Pamela, tá ok? Só um minuto. No cadastro do item aqui, vamos entrar aqui no item que tenha... Você colocou a taxa anual e colocou aqui que é 10%. Só que se você vier aqui no plano de contas, vou colocar a nossa conta 7001 aqui. Aqui você coloca o que é o ano. Ah, não, mas eu não deveria informar lá mensalmente? Não. Por quê? Porque dessa taxa aqui ele vai dividir por 12 para saber quanto que é a taxa do mês. Aí ele vai dividir por 31, 29, 28, quantos dias tiver no mês para saber a proporcionalidade daquele mês. Tá ok? Então as taxas que você informa aqui no plano de contas, sempre é a taxa do ano. Vamos cadastrar um outro item aqui que eu vou mostrar uma coisa que talvez vá clarear essa pergunta que ela fez. Vou informar aqui em janeiro a taxa de 10%, que corresponde ao ano todo. E vou dar um Alt K. Você viu que ele repetiu a mesma taxa para os outros meses? Por que ele fez isso? Porque o sistema entende que a taxa de janeiro a 10% corresponde 10% ao ano todo, ou seja, vai ser 10% para cada mês. Ou seja, ele vai pegar 10% e dividir por 12 para achar quanto que seria daquele mês. E depois a proporcionalidade. Tá ok? Se eu não fui claro nessa explicação, Pamela, me dê uma outra perguntada lá que eu tento melhorar a resposta. A Selma está dizendo que ela está gerando um arquivo de exportação. Que arquivo seria esse, Selma? Que você dá manutenção? Seu Lima de Cuiabá está me perguntando assim. Me informe, por favor, como eu acelero a depreciação de um bem. Exemplo, a depreciação 10% ao ano. Como eu faço para num determinado mês depreciar 20%? Você vai lá no cadastro do item, vou entrar lá para mostrar o nosso item que eu cadastrei aqui, e você vai informar essa aceleração aqui.
Porque se você informar no plano de contas, vai valer para todas as contas que estiverem vinculadas a essa conta do plano de contas. Aqui não, eu venho e coloco aqui. Por quê? Porque ele lê aqui primeiro, no cadastro do item. Se aqui tiver zerado, ele procura lá no cadastro do plano de contas. Tá ok? Então, se eu quero acelerar para 20% num determinado mês, eu coloco 20 no item. Por que eu tenho que colocar aqui nesse item? Porque vamos imaginar que amanhã ou depois, desculpa, vocês desfaçam o cálculo e tentem fazer de novo. Se você não tiver informado aqui, o sistema vai calcular normal de novo. Tá ok, seu Lima? Paulo Gamba, todos os relatórios têm previsão de serem migrados para SGI, tá? Isso vai sob demanda. Nesse exato momento, as telas do controle patrimonial estão sendo alteradas para usar o mesmo conceito que o módulo contábil tem, ou seja, a tela, em vez de ser toda feita, ser mesclada VB, COBOL, ela vai virar tudo tela VB. Com o intuito de mais para frente a gente não ter mais o arquivo ISAM, conseguir migrar uma empresa para o banco e essa empresa no banco rodar 100% usando os recursos do banco. Tá ok? Seu Lima, o controle patrimonial no banco, ele roda igual ele roda no exam. Só que como eu tenho que ler os registros no banco um por um, dependendo do servidor onde o banco está rodando, eu vou ter uma depreciação de tempo. Ou seja, ele vai demorar um pouco mais. Imaginemos, uma empresa que tenha lá 1000 itens. No exam ele leve a fração de segundos. Pode ser que no banco ele leve alguns minutos. Então isso vai depender de servidor de banco e de tráfego de rede. José, você tá conseguindo ouvir normal aí? Pessoal, uma outra pergunta que tem aqui, eu acho que é meio genérica. Existem outros relatórios que gostariam que existissem no controle patrimonial, tá? Esses relatórios, eu peço que vocês abram chamado e mandem um modelo. Porque às vezes a gente já tem um relatório que imprima quase todas as informações do modelo que você deseja e falta uma ou outra informação. Então a gente colocaria nesse relatório que já existe. Então todo relatório que vocês têm aí, que os clientes pedem, o pessoal está precisando, tentem montar um modelo primeiro no Excel ou no próprio arquivo texto, no Word, e abra um chamado e mande para a gente. A gente avalia e diz se vai criar ou não. Ou se a gente consegue incluir as informações que estão sendo pedidas em um outro relatório que já existe. Tá ok? Seu Lima, de um modo geral, o sistema da Exact roda bem no banco. Só que nem eu falei para o senhor, a velocidade do banco vai depender de servidor do banco, onde o banco está instalado, e tráfego de rede. Mais alguma pergunta? Alguma coisa que gostariam que eu explicasse de novo, que eu não consegui clarear as ideias de vocês? Eu trabalho com controle patrimonial já faz pelo menos uns 10 anos e o sistema atende tudo que já foi pedido. Inclusive o Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, que nós temos algumas empresas de economia mista, né, que é público-privado, e a gente consegue gerar os arquivos para receita também, sem nenhum problema. Agora, se está faltando alguma coisa no sistema, eu peço que vocês abram chamado, registrem essa solicitação para que a gente possa acompanhar. Porque o controle patrimonial é um módulo que quase não nos dá manutenção. A não ser que de vez em quando ele dá uma escorregada, mas nada assim tão traumático. Então, se vocês tiverem necessidade de alguma coisa, uma melhoria no controle patrimonial, que eu peço que vocês registrem o chamado, que é para a gente poder acompanhar. Tá ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Só a Selma que não me disse o que é o relatório que ela tá... o arquivo que ela está tendo que dar a manutenção, tá ok? João Saraiva, o que seria essa diferença? Essa diferença para atender consórcio?
A Luana deixou uma pergunta aqui que eu, sem querer, não vi, que ela tentou excluir um item que cadastrou na implantação. O sistema dá uma mensagem que o item não foi cadastrado no ano vigente. É o seguinte, no começo, em meados de setembro e outubro do ano passado, a gente não conseguiu identificar que alguns clientes que instalaram o sistema, reinstalaram o sistema, digamos assim, uma tela ficou desatualizada. E o que aconteceu? Toda vez que você tenta dar manutenção num determinado item, principalmente nas implantações retroativas, o sistema avisa que o item não pertence àquele ano vigente. Nesse caso, infelizmente, se faz necessário você abrir um chamado, colocar esse backup no chamado, para que a gente consiga fazer a correção. Tá ok, Luana? Ô Selma, qual que seria o arquivo de exportação? Contábil? Lançamento contábil? Ah, agora eu entendi. Você precisaria me passar, Selma, qual que é o layout que você pratica nesse outro sistema? Por quê? Porque hoje a integração do controle patrimonial da Exactus, infelizmente, só é com o próprio módulo contábil da Exactus. Mas não que a gente não consiga gerar esse arquivo, tá? Para você para um outro sistema. Só que eu precisaria que você abrisse um chamado e colocaria esse layout que você precisa que o sistema... Olha, a Daniele está aqui do meu lado, e Joaquim, e ela disse que essa videoaula vai ser disponibilizada. Provavelmente a partir da semana que vem, tá? Que ela vai fazer os cortes das coisas que eu falei errado, do tempo que a gente ficou sem áudio, tá ok? E a partir da semana que vem você já pode cobrar aí que a gente já vai ter. Seu Lima, quais que seriam esses itens que a gente não consegue importar da contabilidade ou da escrita fiscal? O que seria esse item? Porque a gente conseguiu quase que praticamente importar tudo que fosse necessário para o controle patrimonial. Eu pediria que o senhor abrisse um chamado e descrevesse o que seria essa informação. O cadastro do bem, você faz a aquisição você faz o registro da nota fiscal lá na escrita fiscal e gostaria que o controle patrimonial tivesse esse registro? Seria isso? Olha, eu posso dar uma pesquisada para o senhor, porque eu não conheço esse processo de registro das notas da escrita para o controle patrimonial. E responder o senhor depois. Pode ser? Só que eu pediria que o senhor deixasse isso registrado no chamado, tá ok? Porque o senhor sabe, né? Depois dos 18 anos, a cabeça da gente vai ficando mais devagar, a gente acaba esquecendo. Pessoal, da lista de perguntas aqui, alguém ficou sem resposta? João Saraiva, a gente precisava ver o que seria esse controle de consórcio. Porque, vamos imaginar, no meu ponto de vista, a seguinte situação. Quando 10 pessoas compram um consórcio, vamos imaginar essa situação, tá? Eu sei que não é 50, 100. Você compra um bem e é rateado em 10 pessoas, não é? Não seria itens de rateio? Então você não faria a aquisição de um exemplo, um apartamento, e não vai ratear entre as 10 pessoas? Eu acho que seja isso, mas a gente precisaria entrar mais a fundo nessa situação. Paulo Gamba está perguntando assim, para mim explicar o lance de você lançar um novo item no patrimonial na contabilidade e quanto não, calma aí. Para a contabilidade, eu só envio, eu não pego nada da contabilidade. Ou seja, você cadastra o item no patrimonial, faz o processamento e eu mando para lá os lançamentos contábeis. Tá? Da contabilidade eu não puxo nada. E como eu tinha dito para o seu Lima, eu vou avaliar, vou verificar como que é a história de o usuário lançar uma nota fiscal de um item lá na escrita fiscal e o patrimonial importar. Mas isso eu vou ver e explico depois lá mais para frente. Pessoal, já que nossa lista de perguntas parou de subir aqui na nossa tela,
Eu vou agradecer a atenção de vocês. Me desculpem algum comentário que eu tenha feito devidamente, mas o sistema, nós estamos aqui para atender vocês da melhor maneira possível, independente se é SA, se é cliente. Se a gente tem alguma falha no sistema, eu gostaria que vocês registrassem isso no chamado, porque a gente tem essa disponibilidade e quer correr atrás para resolver, tá? E agradeço a atenção de vocês e o tempo aí que vocês dedicaram à nossa videoaula. Tá ok? Bom dia e tchau para todos.